dar início à nossa aula de Teoria do Direito. Hoje, dia 26 de outubro de 2021, nós vamos agora avançar no nosso estudo sobre a teoria pura do direito, né, que é o livro referência dessa segunda etapa do nosso semestre. E destaco a todos, né, que nós temos um questionário de avaliação com questões relacionadas exclusivamente a essa obra, questões que basicamente devem guiar o estudo, né, de vocês, auxiliá-los a estabelecer aquela síntese, né, dos conteúdos e questões que vão refletir aquilo que a gente conversa também durante as nossas aulas. Tá? Lembro vocês que a leitura do texto é muito importante, não só do ponto de vista do conteúdo, mas da experiência da leitura. Né? Porque Kelsen, alguns vão achar que é uma leitura mais difícil, outros vão achar uma leitura mais diferente, interessante. De qualquer forma, é uma leitura importante de se fazer. Eu acho que traz, provoca um certo tipo de pensamento, de exercício, de questionamentos, que é muito relevante para vocês. Tá? Então, eu quero focar na nossa aula bastante nas questões de vocês, baseadas no texto, na perspectiva do Kelsen, do positivismo jurídico. Né? E aí, por consequência disso, a nossa aula é menos estruturada de maneira expositiva. Tá? Não vou aqui explicar ponto por ponto de maneira linear. Eu vou tentar abordar todos os conteúdos, mas dentro do nosso diálogo, tá? Então, eu lembro a vocês que na nossa disciplina vocês precisam ter um papel ativo também. Tá? Seja manifestando as dúvidas, as inseguranças, as dificuldades, porque se vocês disserem assim, professor, eu estou com dificuldade de entender esse parágrafo, essa frase, isso vai ser melhor do que não falar nada. Tá? Porque isso vai nos dar um caminho para conversar, discutir sobre a matéria. Tá? Camila. Professor, bom Bom dia. dia. Na página 62 do livro, abre aspas, então parece que as leis jurídicas nem sequer se distinguem das leis naturais e que por isso deveriam ser formuladas como proposições de ser e não de deve ser, fecha aspas. Nessa colocação de Kelsen, ele define basicamente como se as leis naturais fossem parte das leis jurídicas. Aí eu fiquei em dúvida se ele considera que existem as leis naturais, mas que elas não são relevantes, já que são vistas como uma parte de um todo que é relevante? Acho que esse é um exemplo daquilo que eu estava falando de por que é importante ler Kelsen, não só pelo conteúdo, mas porque o texto muitas vezes é desafiador. Tá? Porque ele fala, às vezes, de maneira hipotética. A maneira como ele explica as coisas, às vezes, nos confunde mais do que explica. Mas porque tem muito a ver com a primeira leitura e depois aquela leitura mais atenta, que vai analisar os componentes da frase. Tá? Então, é muito importante. Faça uma leitura rápida e depois façam uma releitura do texto, porque vocês vão ver que isso vai fazer diferença. Tá? Então, nesse trecho que você está comentando, ele começa com uma palavra muito, muito importante, que é se. Se supusermos que a relação de causa e efeito não é a de uma absoluta necessidade e que a essência da causalidade consiste na possibilidade de prever acontecimentos futuros, tudo isso é a parte do se. E daí vem a segunda parte do componente lógico. Então, parece que as leis jurídicas nem sequer se distinguem das leis naturais.
e que, por isso, deveriam ser formuladas como proposições de ser e não como proposições de dever ser. Viram? Perceberam o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma estrutura lógica do se, então. Tá? Se essa caneca é um explosivo, então eu estou correndo perigo nesse momento. O que eu estou falando é verdade? Camila, o que eu estou falando é verdade? Não. Como assim não? Eu acredito que, por exemplo, dependa, na verdade, do contexto. Agora que o senhor falou, eu tive uma compreensão que, basicamente, ele deu uma suposição, mas Isso. não afirmando. Só que quando eu li, Mas eu só entendi que uma, uma só uma coisa, vamos nos ater à literalidade da pergunta que eu fiz. Eu disse assim, se essa caneca é um explosivo, eu estou correndo perigo. E aí eu perguntei, isso que eu falei é verdade ou não? O que se faz for, você dizer que o que eu falei, o meu enunciado, é verdadeiro ou falso? Como que você vai julgar esse enunciado? Para dizer se esse enunciado é verdadeiro ou falso? Tem a ver com a caneca ser um explosivo? se for um explosivo, o senhor está correndo perigo. Mas caso não seja, não estará. Então, o que eu falei é verdade. É, Porque o que você eu certo. falei não é sobre a caneca ser um explosivo ou não. O que eu falei é a inferência. Percebeu a inferência? É o se então. Ah, agora tudo está fazendo mais sentido. Ah, viu só? É diferente, né? Então, o que ele está falando não é sobre a caneca. Está falando sobre a inferência. Entendeu? Assim, se isso aqui é um explosivo, então eu estou correndo perigo. Mas eu não estou dizendo que isso aqui é um explosivo. Eu estou dizendo, se fosse, eu estaria correndo perigo. Isso é verdade. Isso seria falso se estar segurando um explosivo não implicasse em perigo. Percebeu? Percebi uma relação de causa. E eu fiquei pensando, porque assim, se as leis naturais forem parte das leis jurídicas dessa forma, então elas não poderiam nem ser consideradas como leis, já que seriam apenas um compartimento de um todo, né? Uhum. Portanto, não tem como a gente misturar as duas coisas. É isso que ele quer dizer. Ele está preocupado em diferenciar as leis naturais das leis jurídicas. Percebeu? Percebi. E eu também percebi que ele pauta as leis naturais não somente naquele sentido de leis generalistas universais, mas no sentido também de leis que prevêem o futuro. Então, ele trata justamente como se fosse. Ele até faz uma comparação em determinado momento do texto, que eu não lembro a página específica, basicamente como se fossem as áreas das ciências da natureza, entendeu? Aí eu fiquei assim, porque ele vê de uma forma muito diferente de Bobbio, se for equiparar quanto a isso. Por quê? Porque Bobbio pauta justamente sobre a questão da universalidade, fala também muito sobre a influência das partes da igreja, por exemplo, do clero, e como acaba se tornando leis da natureza, já que as pessoas acreditam que vão sofrer não um poder coercitivo do Estado, mas um poder dentro da questão da sua crença, né? Será que nesse trecho que você está se referindo do Bob, ele não está falando sobre uma coisa diferente? Sobre um contexto diferente de que Kelsen está falando? Eu
acho que assim, é porque Kelsen é como se ele tivesse uma determinação muito mais direta, sabe? Bobbio traz vários exemplos, mas sobre o contexto de universalidade, e não analisando de maneira empírica como justamente uma ciência da natureza interligada não à área de humanas, mas à área realmente natural. Isso mesmo. Então vejam só, a gente precisa observar com muito cuidado a redação de Kelsen. Porque o tempo todo ele coloca esses elementos do se, então, de proposições lógicas dentro do texto, da sua argumentação. Tá? Então, a forma que ele escreve não muitas vezes, o sentido não é intuitivo, muitas vezes é contra-intuitivo. Tá? Então, vamos analisar essa questão da ciência do direito e as ciências da natureza, e depois as ciências sociais. Já ouviram falar do cometa Harley? Já. É aquele que passa de tempos em tempos ou eu confundi? Isso. Para falar a verdade, todo cometa, né, não todo, assim, mas assim, os cometas eles estão orbitando o Sol, né? Então, todo cometa ele tem uma periodicidade. O cometa Harley ele é interessante porque ele é visível, né, a olho nu, e ele tem uma periodicidade que a gente vê ao longo da história, né? Porque os chineses, né, lá na antiguidade, eles registram, né, esses eventos cosmológicos, os incas, várias civilizações, a gente encontra registros. Né? E há bastante tempo a gente tem uma análise, né, a partir da astronomia, né, sobre a periodicidade desse cometa. Então a gente pode dizer que em determinado ano, até alguém pode procurar aí, colocar no chat, qual que vai ser a próxima aparição do cometa Halley, que ano que vai ser. Certamente isso vai ocorrer, isso é um evento natural. É um evento natural que segue leis naturais da gravitação dos objetos, né, dos astros, leis do movimento, da física. Né? Ó, Camila disse aqui, ó, 2061. Então eu espero que vocês estejam sadios, vivos, bem, né? Estatisticamente aí talvez alguns de vocês. Não, vamos dizer que 23 pessoas ou mais, 30. Espero que todos possamos chegar até lá para ver o cometa. Né? E quando os cientistas dizem, né, vamos analisar essa frase, cometa Halley passará pela Terra, será visível ao olho nu em 2061. Essa é uma proposição, uma sentença, que se refere ao mundo natural e que se baseia em leis da natureza. É uma previsão bastante precisa. Não é exatamente de natureza probabilística, ainda que exista um microscópico grau de incerteza, porque vai que em 2060 alguém lança um míssil no cometa e explode o cometa, sei lá. Quer dizer, não é completamente impossível que ele não ocorra, mas é decorrência lógica das leis da natureza que ele ocorra. Perceberam um ponto? Então, essa é uma proposição científica, nesse contexto das ciências da natureza. O que é uma proposição científica no sentido do direito positivo? Você tem algum exemplo?
Seria uma proposição que tem, por exemplo, método e fundamento em pesquisas, ou tipo, sabe, em outras coisas. Eu entendi, você está preocupado com a definição, mas, por enquanto, um exemplo qualquer já nos ajuda. Vamos lá, Gabriel. O professor tem aqui um exemplo, acho que ele até cita no livro, que é não sei se vai nesse sentido, mas aqui, a lei natural, por exemplo, quando A é, B também é. Já no caso do direito, quando A é, B deve ser, mesmo que não seja. E o que isso significa na realidade? Diga isso em outras palavras. Eu estou vendo se acho um exemplo, mas deixa eu tentar aqui alguma norma, né? Então, tá. Quem cometer crime, não. Ou então, tem várias formas de formular, né? Vamos abusar um pouco da paciência ali da Isabelle. Se a Isabelle matar o Jean, então, num ataque simplesmente para de sacanagem, assim, vamos lá. Se, então, vamos usar essa estrutura lógica. Complete a frase. Ela deve ser presa, ou, se for na época mais antiga, da mesma forma morta, né? Mas aí baseado em quê? Código de Hammurabi, lei italiano, por exemplo. Ou o senhor que ou fala no Brasil. Aí no Brasil ela teria que vai ser julgada e no máximo, que aqui não tem prisão perpétua, mas também não tem pena de morte. Espero estar falando errado. Mas tem o tempo máximo lá que eu não me recordo. Professor, diga. Nesse caso, é como se, enfim, ele entende que o direito está estruturado de modo a ter imperativos hipotéticos e não categóricos? É algo nessa linha? Repete a pergunta. O direito é estruturado de modo a ter imperativos hipotéticos. Se, então, e não categóricos, apenas faça. Por que você está colocando nessa linguagem? Não, é isso, só para fins de entendimento mesmo. Se o ponto é essa estrutura, ser estruturado dessa maneira. Se, então. Logicamente falando. A estrutura lógica, ela é organizada mais ou menos sempre em se, então. Tem esses dois componentes. Entendi. Mas, veja a diferença de dizer assim, ó, se as leis da gravitação estão corretas, o cometa Halley vai passar aqui em 2061. Tá? Isso é bem diferente de se a legislação brasileira determina que matar alguém tem a pena de tantos anos, e se a Isabelle matou alguém, desculpa, Isabelle, é só uma brincadeira aqui. Se a Isabelle matou alguém, entrando nessa qualificação, então haverá aqui uma imputação de pena, sanção, legalmente estabelecida. A frase ficou mais comprida, certo? E não é somente um pressuposto, são vários, né? Que envolve a norma, envolve o caso concreto, mas a estrutura ainda assim é se e então. Isso ajudou a esclarecer a questão? Uhum. Agora, o que é um juízo hipotético? Eu vou fazer um juízo hipotético, baseado nas ciências da natureza. Se
as leis da física e da química, né, que fazem com que a gente entenda o que é um satélite, que faz o celular funcionar, faz todas essas coisas funcionarem. Se elas são verdadeiras, então os princípios da homeopatia não tem como ser verdadeiros. Não tem como você dissolver uma molécula, tal, não sei o que, milhões de vezes e daí ela funcionar. Isso é um juízo hipotético. Quer dizer, se as leis da física estão certas, então esse negócio aí é água. Isso é uma estrutura lógica. A mesma coisa que eu falei do cometa Halley. Agora, essa prática que eu estava falando, a homeopatia, ela é regulada pelo direito brasileiro. Né? Inclusive, é legalizada, tem as suas regras, está no sistema de saúde. Pessoas dedicam as suas carreiras inteiras a isso. Então, eu estou fazendo aqui primeiro, uma análise do ponto de vista das ciências da natureza, né, de um juízo hipotético. Depois eu estou fazendo uma análise legal. E as duas coisas, não, elas são domínios independentes do conhecimento. Claro que existem limitações. Quer dizer, que o direito, ele não vai regular coisas da conduta humana que sejam impossíveis ou que sejam necessárias. O direito, ele vai regular a conduta humana dentro do seu aspecto da liberdade, do que as pessoas podem ou não fazer. Então a Isabelle comentou ali no chat, né? Eu tenho 1,53 m de altura, né? Fiquem com medo de mim, né? Poderosa. O que você quer dizer, Isabelle? Você quer dizer que você é incapaz de matar uma pessoa? Nos diga aí, nos responda. Não. Quer dizer que é mais fácil para mim me esconder das câmeras de segurança, então não vou conseguir nem prova. Ah, viu só? Então vejam, se os seres humanos fossem incapazes, fisicamente incapazes, de matar outros seres humanos, a gente teria uma norma jurídica referente ao homicídio? Então, se nós tivéssemos uma natureza distinta, se nós fôssemos tartarugas, tivéssemos aquela concha bem forte, qualquer coisa se esconde na concha. Tá? O direito iria regular isto? Não. Da mesma forma, há alguma coisa que é necessária. Né? Por exemplo, se alimentar, né? É necessário, mas a gente pode dizer assim, respirar. Né? O direito ele não pode proibir ou obrigar a pessoa a respirar, por exemplo. Assim, não é que não pode, do ponto de vista metafísico, né? É proibido que o direito faça isso. Mas não faz sentido que o direito regule algo que é necessário fisicamente. Por exemplo, assim, fazer uma lei dizendo que os objetos têm que cair quando são soltos aqui. Se eu soltar, isso aqui cai. Isso aqui segue uma lei da natureza. É necessário que isso ocorra. Está entendendo o ponto? O direito positivo ele vai estabelecer implicações, né, à conduta humana, não ao mundo natural. E ele vai estabelecer implicações à conduta humana quando
esta conduta humana é indeterminada. Como assim indeterminada? Quer dizer que as pessoas podem fazer alguma coisa, mas também elas podem não fazer. Elas podem agir ou de um jeito ou de outro. Esse é o campo de atuação do direito. O direito ele não vai proibir aquilo que é impossível. Ele não vai obrigar aquilo que é necessário. Estão percebendo isso? O direito ele vai estabelecer imputações na estrutura. Se você fizer tal coisa, então, e aí haverá uma sanção. Que é o elemento, para Kelsen, que melhor caracteriza a juridicidade. O direito ele é definido pelo seu aspecto sancionador. Há uma prescrição, uma imputação, e dessa prescrição decorre uma sanção. Existe aí, portanto, vejam vocês, o elemento coercitivo. Mas uma coercitividade, nós estamos falando aqui, uma coercitividade que não é simplesmente a força bruta. É uma coercitividade que possui uma legitimidade. E da onde que vem a legitimidade do direito na análise positivista? Quem consegue responder essa questão? Isabela, explique aí. Eu acho que vem do próprio direito, porque se uma lei, por exemplo, diz que a pessoa vai presa se ela comete tal crime. Aí a gente pensa, tá, por que essa pessoa vai presa se ela comete tal crime? Porque está previsto numa lei anterior a essa, numa norma anterior a essa, que o Estado tem direito de prender as pessoas conforme as regras que serão prescritas no Código Criminal, por exemplo. Isso. E aí isso vem de outras normas jurídicas, não é mesmo? Uhum. E aí vai escalando de acordo com tipo aquela piramidezinha de importância das normas. E em algum momento vai chegar aquela ideia de norma jurídica fundamental, né? Que eu disse que é hipotética, que a gente não encontra em lugar nenhum, e não percam tempo procurando por ela, né? Não é importante. Agora, o João comentou sobre o Estado. O que o Estado tem a ver com isso? Consegue conectar essas coisas? Pode falar, João. Eu acho que completamente tudo, professor. O direito consegue legitimar sua coerção utilizando-se do Estado a partir do momento que ele se torna o monopolizador da força, o monopolizador da violência, e utilizando-se dessa violência para coagir as pessoas que se comportam negativamente de acordo com o que foi normado, de acordo com o que se tornou jurídico. Eu acho que o Estado é o instrumento fundamental do direito para garantir a coerção. Certo. Estado e direito, no positivismo jurídico, são duas faces da mesma moeda. Isabelle, você consegue imaginar que no positivismo jurídico, né, o direito sem Estado? Olha, não, viu? Porque, pelo menos não por Kelsen, né? Porque se o direito ele impõe uma sanção necessariamente, então, assim, quem é que vai impor essa sanção que todos os membros da sociedade aceitem? Né? A figura que a gente pensa é o Estado. É difícil pensar outra figura que tenha esse papel, já que ele faz esse monopólio do uso legítimo da força, do direito de cerceamento de liberdades e coisas assim. Digamos assim que nós vivemos uma sociedade, vamos pensar um caso hipotético,
nós temos leis, e essas leis determinam o seguinte, que todo ano as pessoas vão eleger, em cada cidadezinha, né, em cada vilarejo, elas vão eleger 10 representantes. E esses 10 representantes estarão encarregados de fazer com que as leis sejam cumpridas e executar as punições, por exemplo. Dá para imaginar um sistema jurídico positivo funcionando dessa maneira? Dá. Aí acho que caberia quase que uma assembleia, né? É nisso que essas pessoas se constituiriam. Isso. Então, essas pessoas, naquele momento, elas estão aplicando o direito, né, as normas jurídicas, mas não exatamente com o poder que vem delas, não é mesmo? Elas, naquele momento, elas não são João, Maria, Jean, Isabelle. Naquele período em que elas estão ali encarregadas de fazer cumprir, aplicar, criar normas jurídicas, como que Kelsen chamaria isso? Aquilo que cria uma norma jurídica, aquilo que aplica uma norma jurídica. Eu não lembro, mas ele fala de que a pessoa que está lá criando, ela não é a pessoa, né? Ela é o que ela está fazendo. Por exemplo, o legislador não é José. O legislador é o legislador. Ele é a função que ele cumpre. Ele é a representação que ele traz, por exemplo. Então, a gente, para usar o vocabulário de Kelsen, o legislador ele é um órgão jurídico. O magistrado, quando ele passa uma sentença, a sentença é uma norma jurídica. Percebe? A sentença é uma norma jurídica. E quem cria a norma jurídica é um órgão jurídico. Então, naquela sociedade hipotética que eu mencionei, 10 pessoas são eleitas para executar, né, a justiça e aplicar as normas jurídicas. Essas pessoas, elas vão atuar como órgãos jurídicos. Então, o positivista pode dizer assim, bom, então elas estão atuando como se fosse o Estado. Porque o Estado, do ponto de vista da teoria pura do direito, nada mais é do que esse conjunto de órgãos jurídicos. O ordenamento jurídico e o Estado, no fundo, são duas expressões da mesma coisa. A expressão jurídica, né, é o ordenamento jurídico, o direito, a expressão política, né, o Estado, soberano, etc. Apesar de que Kelsen não gosta dessa palavra soberano. Mas Estado e direito são duas expressões do mesmo fenômeno. E o positivismo jurídico, ele funciona mesmo naquilo que tradicionalmente a gente diria sociedade sem Estado. Né? Como eu estava mencionando ali, um vilarejo, porque ele trabalha não com uma definição sociológica de Estado burocrático, mas com essa definição jurídica de órgão jurídico. Perceberam? Então, nesse caso, por exemplo, a gente estiver falando, por exemplo, de povos tradicionais que tem um comitê de anciãos que regulam o exercício das atividades daquele local. Esse comitê seria entendido, né, enquanto órgão jurídico e, em última instância, enquanto próprio Estado daquela comunidade específica? Isso. Por que, Isabelle, por que você está dizendo que isso é coerente com o fato de ser uma teoria pura? Porque você disse que
o Estado, que o Teoria dos Direitos se preocupa, né, em que faz essa norma jurídica, que cumpre, não precisa ser o Estado sociológico, porque o Estado, se a gente fosse pensar que a teoria jurídica teria que se preocupar com o Estado sociológico, a gente teria que ir para a sociologia. Isso, exatamente, exatamente. Estão entendendo bem, né, como que os capítulos, os temas, eles estão concatenados. Né? A gente começa com a discussão da teoria pura do direito. Então, para a teoria pura, ele não pode depender de uma definição sociológica ou histórica de Estado. Então, o direito ele não vai estar subordinado à existência de um determinado Estado histórico, num sentido histórico. Isso é algo difícil de entender, tá? Porque geralmente a gente vai associar o positivismo jurídico ao Estado moderno, contemporâneo. Tá? E, de fato, essa associação é muito forte, porque o positivismo jurídico ele é uma doutrina que surge depois historicamente, né, enquanto pensamento intelectual, depois do surgimento do Estado moderno, e não antes. Tá? Mas, justamente por ser uma teoria pura, ele se pretende universal. Né? Não está pensando uma estrutura específica de Estado. Pode ser uma comunidade não estatal, digamos assim, nesse sentido sociológico, mas que vai ter um órgão jurídico nesse sentido. Vai ter aquela pessoa que detém a legitimidade de dizer o que é o direito, de passar a norma jurídica, de julgar, de aplicar. Né? Mas aí, é claro, eu estou esticando a aplicabilidade da teoria pura do direito até os seus limites, digamos assim. Né? O tradicional é se pensar o Estado moderno, contemporâneo. Tá? Voltando àquilo que você tinha mencionado, Diego, sobre os juízos hipotéticos e juízos categóricos, tá? Só para não deixar solta essa ponta. Tá? Essa distinção entre juízo hipotético e categórico, ela vem de uma tradição do conhecimento, né, da filosofia kantiana. Você estava perguntando com base nisso? Sim, exatamente com base nisso. Então, Kant, que também era um geólogo, geógrafo, astrônomo, também era cientista, ele se preocupava com essas questões da natureza. Então, ele entendia bem o que é esse raciocínio hipotético. Então, tipo assim, ó, se eu quiser pagar as minhas contas no final do mês, eu preciso arranjar dinheiro. Esse é um raciocínio hipotético. Agora, se eu quiser agir moralmente, então eu tenho que fazer da minha conduta algo que seja universalizável, né? Algo que todas as outras pessoas também poderiam fazer, e assim mesmo, e assim por diante. Então, o fundamento racional da moralidade em Kant, ele se relaciona com esse raciocínio que é imputativo, né, mas é categórico, ele é absoluto, ele é universal, e ele não, vejam vocês, não, né, para deixar bem enfático, não depende de sanção. Tá? Então, para o raciocínio moral em Kant, se você faz uma coisa moralmente certa, só porque você não quer encarar as consequências de fazer alguma coisa errada, mesmo que sejam as consequências psicológicas, já começou errado. Né? Não é isso? É um sistema, enfim, para Kant, a moral é um sistema de imperativos categóricos. É simplesmente diga a verdade. Não diga a verdade se você quer alguma coisa. Ou não diga a verdade porque, sei lá, se você mentir, você vai preso. Diga a verdade, ponto. O imperativo basta em si. Isso. Então, Kant é, sim, uma grande referência para Kelsen, né? Principalmente porque Kelsen
Kant é um autor interessante porque ele era um filósofo tradicional, digamos assim, durante toda a vida, né? Depois de 60 anos de idade, é que ele vai revolucionar, digamos assim, a sua forma de pensar, né? Ele vai dizer que ele vai despertar do sono dogmático. Já ouviram falar disso? Né? É desde uma filosofia tradicional, baseada no que é o certo, baseado nas virtudes, na tradição e tudo mais. Isso é dogmático. Né? E aí Kant vai fazer a crítica, né, da razão, do direito. Então, um método não dogmático de fazer filosofia, de fazer ciência, a ciência natural também, se dá pela crítica. Crítica no sentido de estudo aprofundado, mas crítica também no sentido de não aceitar a validade da tradição por si só, né? De questionar, né, os fundamentos daquilo que a gente estabelece como verdadeiro. Então, Kelsen é um autor que segue essa tradição da crítica científica do direito, tanto das ciências, né, em geral, mas especificamente do direito. Mas é um autor que rejeita, lógico, a validade jurídica, digamos assim, do justnaturalismo, né, da moral. Ele se preocupa justamente na separação entre moral e direito. E uma vez que se opera uma separação entre moral e direito, essa separação é irreconciliável, porque ela vem da própria definição do objeto. Então, o raciocínio jurídico não vai ser, nesse sentido, um raciocínio categórico. Ele vai ser sempre condicional. Ele vai estar relacionado à vigência da norma jurídica. Por isso, Kelsen ele criou uma metodologia que é aplicável à interpretação de diferentes sistemas jurídicos, o que é incompatível com a busca pela afirmação de um único sistema jurídico verdadeiro. Está entendendo? Para Kant, você vai buscar a moral verdadeira, que é única, universal. Agora, o direito, não existe um direito verdadeiro. Cada ordenamento jurídico vai ter o seu próprio sistema de regras, o seu próprio conjunto de normas jurídicas. E as normas jurídicas de um ordenamento jurídico, elas vão ser julgadas a partir das normas jurídicas daquele ordenamento. Justamente por esse caráter autorreferenciado do direito positivo, é que existirá um certo relativismo. Relativismo por quê? Porque se uma sentença jurídica, né, é válida ou inválida, ela é válida relativa àquele ordenamento, e não outros. E não a uma referência universal. Então, por exemplo, vamos falar sobre o homicídio, já que a gente está nessa temática macabra, né? Chegando aí o Halloween, ou outras coisas. O homicídio, ele é sempre antijurídico, ilícito? Não, apenas nos ordenamentos e nos casos que assim se estabelecerem. É da natureza humana que exista uma proibição acerca do homicídio? Não no direito positivo. Ah, por que você respondeu dessa forma, não no direito positivo? Porque se você sair da seara do direito positivo,
Você, no justnaturalismo, você vai encontrar, por exemplo, uma lei natural, por exemplo, que determine o direito à vida, como um direito natural que não pode ser regulado, no sentido de que eu não posso dar ao direito, estabelecer positivamente que as pessoas têm o direito de matar umas às outras, que é um direito natural do qual eu não posso abdicar. Mas o direito positivo vai dizer que não. Isso vai estar explicitamente relativo, por exemplo, relativo ao ordenamento. É o que foi estabelecido. Por exemplo, a gente vai ter países, enfim, do Oriente Médio que vão estabelecer possibilidade de pena de morte em diversos casos. Países que condenam a homossexualidade com pena de morte, por exemplo. Do ordenamento jurídico deles. Isso, e você percebe como você ter qualificado, dito assim, ó, no direito positivo é isso, já ajudou muito na explicação e na clareza do que você quer dizer? Sim. Percebem a diferença que faz? Então, boa parte do nosso estudo do direito positivo, ou melhor, né, da teoria pura do direito, tem a ver com esse refinamento metodológico da nossa análise. A gente poderia dizer assim, talvez seja uma pergunta para a psicologia, para os biólogos, para a teoria da evolução, para os antropólogos, né, acerca das proibições que existem em diversas sociedades, e talvez até em alguns animais, não sei, é uma questão científica, acerca de vedação a matar outro, ou vedações a certos comportamentos. Talvez existam bases naturais para o comportamento humano agir de uma forma ou de outra, de certos tabus, digamos assim, proibição ou vedação ao incesto, ou várias outras componentes da moralidade humana que talvez tenham até laços muito antigos, talvez até na natureza, na biologia, mas isso em nada tem que ver com a questão jurídica, né? Porque a nossa análise aqui do direito positivo vai estar situada em se uma norma jurídica é válida ou não. E se uma norma jurídica é válida ou não, depende única e exclusivamente do ordenamento jurídico na qual ela está inserida. E não do seu conteúdo moral, e não do seu conteúdo valorativo, não da sua pretensão de universalidade. Perceberam, né? Então, nesse sentido, Kelsen é um neo-kantiano, é um sucessor filosófico de Kant, no sentido metodológico, da preocupação com o rigor crítico, a análise, mas ele dá autonomia ao objeto de estudo do jurídico. E mais importante de tudo ainda, não sei se mais importante, mas é relevante aqui para a nossa fala, é a ideia de que a moral também é autônoma em relação ao direito. Então, Kelsen, ao separar o direito da moral, ele também confere um mais alto grau de autonomia ao pensamento moral. Quer dizer que uma pessoa tem plena capacidade de dizer assim, alguma coisa que a norma jurídica diz, eu considero imoral. Então eu acho que o certo a se fazer é desobedecer. Isso é plenamente possível dentro do pensamento kelseniano. Não é porque é legal, é moral e vice-versa. Não é porque é moral que é legal. Isso, exatamente. Então, Kelsen considera uma falácia o moralismo positivista.
de dizer que se é proibido, então é imoral, ou se é obrigatório pela lei, então é moral, ou se. Entenderam? Conectar essas duas coisas como uma obrigatoriedade é um erro no raciocínio. Ou seja, ele corre de Hobbes. É isso. Por quê? Porque Hobbes disse que a partir do momento. Tá barulho, professor? Tá um pouquinho assim. Peraí, então Mas você. vamos. A gente tem que enfrentar. A relação com o justnaturalismo, com Hobbes, é muito interessante. Então, essa separação entre o jurídico e o moral é fundamental para Kelsen. Ela tem a ver, primeiro, com a ideia de pureza do direito. A teoria pura do direito é uma teoria puramente jurídica. Tá? Agora, vamos analisar ali o comentário da Isabelle. Porque Hobbes diz que quando a gente entrega o direito nas mãos do soberano, a gente aceita que o que é justo é a lei do soberano. Então, dentro da designação geral de justnaturalismo, né, como é que a gente encara esses autores que a gente estudou, que falam sobre a origem da sociedade a partir de um pacto? A gente vai chamar do contratualismo. O contratualismo, ele traz um pressuposto, primeiro, de que toda sociedade humana possui uma finalidade. Nesse sentido, ele não é tão diferente do pensamento mais antigo, que dizia que a finalidade, né, da vida em sociedade é a justiça, ou é a boa ordem, ou é uma boa vida. No caso de Hobbes, a finalidade é a busca pela paz. É a saída do estado de guerra e a busca pela paz. E o que é necessário para essa finalidade é o contrato. E aí o contrato vai ser o instrumento que vai definir o que é justo e o que é injusto. Então, o contrato, ele define conteúdo moral, mas é um conteúdo moral que não tem conteúdo. Ah, como assim, professor? Tá brincando com a gente, né? Existe um conteúdo determinado no que o soberano vai dizer ou não vai dizer na teoria de Hobbes? Sim ou não? Não sei se vocês já viram filmes assim, satíricos sobre ditadores. Então é assim, o ditador, o soberano, o ditador, né? Ele é caracterizado satiricamente com aquela ideia dele mandando nos ajudantes, diz assim, vai fazer isso, faça aquilo, me traga um café com alguma outra coisa exótica, faça uma dancinha. Né? Por que a sátira foca nesse tipo de coisa? Foca na ideia de que a emanação de um poder soberano, um poder ditatorial, ela é entendida muito bem, não quando ele está falando algo que faz sentido, algo que é justo no senso comum, mas quando ele está falando algo completamente ridículo. Porque se o soberano ele diz assim, eu quero que você dê 3 pulinhos, faça uma cambalhota e depois beije a ponta do meu pé, se o soberano em Hobbes diz isso é um comando juridicamente válido. Perceberam? Não existe uma definição material do que é a justiça em Hobbes. É uma definição formal.
Neste sentido, vejam vocês, nesse sentido, a teoria de Hobbes ela lembra um pouco o positivismo. Por que que lembra um pouco o positivismo? Porque o positivismo ele não atribui um conteúdo moral à norma jurídica. Isso, bem semelhante às prerrogativas reais de Locke, exatamente. Em que é diferente? Que o contratualismo ele diz assim, que você tem que dar 3 pulinhos e dar uma cambalhota e beijar a ponta do pé do soberano, porque senão haverá uma guerra de todos contra todos. Quer dizer, há ainda uma finalidade moral. Só que essa finalidade moral ela vai se expressar literalmente de qualquer jeito. Qualquer coisa que o soberano disser. Entenderam esse ponto? Para o positivismo jurídico, não é relevante o que se fala sobre as finalidades morais do direito para a definição de se algo é jurídico ou não. Entenderam esse ponto? Esse ponto é muito importante. Porque não é exatamente uma negação de que o direito possa conter valores morais, finalidades sociais legítimas. Não é uma negação. É uma afirmação de que tudo isso é irrelevante para a definição do jurídico. Ficou claro isso? Professor, Diga. isso, enfim, acho que você tocou nesse assunto quando a gente discutiu naturalismo e foi algo que ficou na cabeça, e agora que a gente avança no positivismo, me torna mais curioso acerca do assunto. Como é que isso se concilia quando no ordenamento jurídico está inserido a busca de valores morais? Você deixou isso aberto quando a gente discutiu naturalismo? Porque isso é muito próprio do nosso ordenamento. Sim. Então, quando a gente, por exemplo, sei lá, isso leva a em discussões, por exemplo, acerca de medicações no STF, porque o ordenamento jurídico diz que saúde é um direito de todo mundo e dever do Estado. Então, enfim. E qual que é o problema jurídico aí a ser julgado, a definir? É isso. Eu tento, enfim, isso está no ordenamento como algo positivo, mas ao mesmo tempo tem uma margem enorme de possibilidade. É constitucional, mas até onde, sabe? O Estado, a gente deve, sei lá, desfinanciar o Estado para financiar indivíduos por conta, enfim, estabelece. E aí eu queria entender como é que isso se, né? E como isso quando o direito positivo em si traz busca por valores morais, ou valores social, valores, enfim, mais amplos, por assim dizer. Sim. Diego, me responda, vamos fazer eu vou fazer uma volta aqui, mas eu prometo que a gente vai chegar no ponto. Vamos conversar agora uma coisa mais pessoal. Você faz planos para o futuro? Sim. Você planeja, por exemplo, terminar a faculdade de Direito? Sim. Você planeja o quê? Ter alguma profissão jurídica, alguma coisa? Sim. Defensoria Pública. Ah, tá. Então vamos lá. Você tem um plano geral. Eu quero me formar em Direito e quero passar no concurso, né, para a Defensoria Pública. Esse plano é uma linha geral, ele te leva para o futuro. E ele estabelece elementos que você precisa necessariamente para chegar até lá, não é mesmo? Sim. Hoje, dia 26 de outubro de 2021, né?
o que o seu plano diz que você deverá estar fazendo em março de 2023, exatamente? Em termos gerais, na faculdade, mas não nada específico. Isso. E o fato de que não tem nada específico, mas que você só tem linhas gerais, não desqualifica a existência desse plano, não é mesmo? Inclusive, daqui a 2 anos, você vai poder olhar e dizer, será que eu estou cumprindo com o meu plano, estou avançando ou não, né? Por que eu estou falando isso? Não é um exercício de análise aqui, né? Não, pode É? seguir. Mas você está intuitivamente percebendo alguma coisa aqui? O que isso tem a ver com direito? Me parece que isso leva a uma interpretação de que esses estabelecimentos são ideais, são, de certa maneira, planos para uma nação. Eu sugiro a gente abandonar a palavra ideais, porque ela não nos ajuda aqui. É um plano. A carreira de defensor público é um ideal na sua vida? Ou é um plano? Um plano. Tem diferença? Tem. Tem diferença, né? É uma finalidade? Você vive para isso? Você vive para ser um dia defensor público? Não. Não. E também não é uma idealização. Quer dizer, se for, às vezes é, né? Às vezes a pessoa idealiza coisa. Mas é melhor não Eu idealizar. idealizaria coisas maiores. Mas é importante que você tenha um plano. Sim. Muito mais importante você ter um plano do que você ter uma idealização. Tá? Conseguem imaginar essas linhas gerais do direito constitucional como planos? Porque os planos, eles são voltados para a realidade, não para os ideais. Ah, no mundo ideal, todo mundo... Entendeu? Pode falar, vai. É isso, eu consigo imaginar como planos, mas me parece estranho a maneira que elas são postuladas dentro do direito positivo, porque não parecem estar formuladas como planos. Não tem lá que o Estado deve buscar prover saúde para todos. Ou estabelecendo, sei lá, como metas quadrenais, 15, sabe? Em tantos anos, sabe? Não me parece algo postulado de maneira que estou como um plano. Me parece um fato concreto desse momento. Neste momento, agora, em 2021, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Entendi. Educação é um direito de todos e dever do Estado. Sim. Isso é porque a linguagem do direito, ela opera dessa forma, né? Ela estabelece uma imputação, né, do que deve ser, e esse deve ser é pressuposto de que ele se projeta para o futuro. Mas na linguagem parece que é presente. Né? É direito de todos acesso à saúde. Mas a frase é direito de todos, que parece estar no presente, ela é algo que se projeta como um plano. É assim, ó, Diego, se você estiver andando na rua e passar mal, tiver um colapso, você terá o direito de ser atendido por uma emergência de saúde, ser levado para um hospital, ter um tratamento. Isso é uma realidade factual hoje, ou é um plano que hoje a gente tem sobre como as coisas deverão se desenrolar. E veja, é um plano realista, porque, em geral, você liga para o SAMU e ele aparece, né? Ele vem. Sim. Entendeu a analogia? Uhum. Então, as teorias mais modernas, depois de Kelvin, né, mais contemporâneas, hoje, muitas vezes os positivistas usam essa analogia do plano,
tá? O direito positivo como uma espécie de planejamento e que também tem a ver com a função cognitiva nossa, né? Nós fazemos planos para o futuro e o legislador ou constituinte também faz planos para o futuro. Então, no caso, a saúde, ela faz parte desse planejamento da nossa sociedade, no que nós devemos construir, o que nós devemos fazer. O que acontece é que nós vivemos também, daí do ponto de vista não necessariamente só da teoria pura do direito, né, mas do contexto histórico, socioeconômico, político, contexto de desestruturação dos serviços públicos, não é mesmo? Quer dizer, seria melhor e estaria mais de acordo com o nosso plano, né, que o direito constitucional à saúde fosse acompanhado por um conjunto de políticas públicas, um financiamento geral da saúde, né, a saúde pública baseada num uso racional dos recursos, com base no conhecimento científico, com base em políticas consistentes, pensadas por vários anos, não é mesmo? Assim o plano estaria funcionando melhor. Com toda certeza. Né? Porque aí nós teremos um componente factual, sociológico, empírico, para a gente avaliar se o plano está sendo cumprido, né? O direito à saúde está sendo efetivado para a população de maneira adequada. Então, isso exige um conjunto de ações. No entanto, né, do ponto de vista do direito, a gente acaba se focando num julgamento judicial, né, uma decisão judicial. E aí a decisão judicial ela vai ter várias amarras. Né? Então, ao mesmo tempo que os juízes eles precisam operacionalizar esse plano, né, aplicar a norma jurídica, eles também têm várias outras limitações de contexto do que eles podem fazer. Então, aí surgem vários dilemas decorrentes da aplicação do direito positivo. Ou de qual, afinal de contas, deverá ser o direito positivo naquele momento. Né? Acho que é mais ou menos, né, nessa direção que o seu questionamento estava indo. Diga, Gabriel. Seria porque tem essa diferença, assim, porque a norma jurídica, sua estrutura é um dever ser, mas não o direito deve ser um dever ser. Ele é como é, nessa linha de direito positivo. Aí pode gerar esse dilema, essa confusão. Eu até digitei aqui, sem querer, eu ia falar, digitei. Me explica um pouco mais sobre isso. O que você quer dizer com o direito é como ele é? O que é essa ontologia aí do direito? O que significa dizer que o direito é alguma coisa? Tá. Vamos lá. Isso, né, na linha de Kelsen, do direito positivo, claro. É a proposta dele da teoria pura do direito, né, de fazer o que todo mundo começou na aula passada, de delimitar o direito sem recorrer à moral, sem recorrer à sociologia. Então, o direito se autorregula, é autoexplicativo, né? Ele até tem, aí já no terceiro capítulo, bem no final, que ele volta a isso, mas na dimensão de ideologia, que ele quer representar o direito tal como ele é e não como ele deve ser. Perguntar pelo direito real e positivo, não pelo direito ideal ou justo. Então, nesse sentido, é uma teoria do direito radicalmente realista. É uma teoria do positivismo jurídico. E aí, nessa análise, de ser como é. Aí, como a norma jurídica, assim, que está dentro, ela na sua estrutura é um dever ser, ela tem esse dever, aí por isso que eu perguntei que daí geraria esse dilema, essa confusão. Sim, sim. E você está tocando numa parte complexa, muito fácil de haver confusão.
a gente precisa pensar sobre isso com muita atenção, que é o que realmente Kelsen quer dizer com a cientificidade do direito positivo e, principalmente, em que isso se diferencia da sociologia do direito e do realismo jurídico. Porque, como você está mencionando, justamente por não ser idealizado, vejam vocês, por não ser idealizado, a teoria positiva ela parece, portanto, o contrário da idealização nos leva ao realismo, não é mesmo? Então, em vez de como as coisas deveriam ser, vou pensar como as coisas realmente são. Parece que o contrário da idealização é o realismo. Mas o que Kelsen está fazendo não é exatamente a mesma coisa que o realismo. Nesse mesmo capítulo que você citou, um pouco antes de falar sobre essa questão da ideologia, ele discute a questão do realismo jurídico. Então, por exemplo, o Diego, ele estava falando sobre os planos que ele tem de, de eventualmente entrar para a carreira da Defensoria Pública. Então já pensou, Gabriel, se você falar assim para ele, não, Diego, seja realista. Né? O que isso vai querer dizer? Seja realista. Abandone os seus planos. Bom, nessa hipótese aí, que eu sou uma pessoa muito ruim com o Diego, eu nunca faria isso, tá? Eu falaria, nessa hipótese, que não, Diego, você vai focar no agora e você vai estudar. E você só vai ser defensor quando você passar na prova, vamos dizer assim. Uhum. E aí sim. E o que essa realidade nos diz sobre a ação humana? As pessoas, elas agem, organizam a sua conduta baseadas na realidade? Ou elas organizam a sua conduta baseada nos planos? Professor, Diga. só me permita uma discordância do Gabriel. Que eu acho que, pelo menos se fosse eu a dizer para outra pessoa isso, minha resposta não seria essa. Seria baseado em fatos empíricos. Por exemplo, empíricos não digo no sentido de numéricos, estatísticos. Quantas pessoas, de onde você vem, da sua origem, com a sua formação, com seus dados demográficos, por assim dizer, chegam a essa posição. Então, pensando no ordenamento jurídico brasileiro, se você é um homem branco de classe média, com ascendentes no meio jurídico, isso, estatisticamente falando, é muito mais provável que você chegue a um cargo público de relevância baseado exclusivamente no cenário brasileiro, em qual é o perfil majoritário das pessoas que estão nesse cargo. Então, se você está dentro desses critérios, me parece muito mais realista esse plano. Então, se você é uma pessoa dentro desses critérios, não me parece que isso foge à realidade. Me parece que foge à realidade você, por exemplo, sei lá, ser um jovem brasileiro que quer ser astronauta da NASA. Porque isso não é uma coisa que ocorre, estatisticamente falando, com uma frequência significativa. Então, pelo menos para mim, me parece que o realismo, nesse sentido, em relação aos planos, está muito mais ligado a com que frequência e por quais caminhos isso costuma acontecer. Esse plano costuma ser efetivado para pessoas no mesmo lugar que você, do que como o Gabriel trouxe, sei lá, uma certa lógica de viver o presente. Enfim, então, a gente está fazendo aqui
uma discussão de futurologia, de se um evento futuro irá ou não ocorrer. E quais são as chances, quais as estatísticas, né? Tudo isso. Legal, isso é uma abordagem também científica. Mas me responda uma pergunta mais objetiva. Os planos que as pessoas fazem têm efeitos reais na vida das pessoas? O Diego, ao ter esse plano ele influencia a sua conduta, né? O tipo de estudo que você vai se dedicar, né? As suas decisões, as suas ações, ao seu comportamento. E se você quer ser defensor público, você vai fazer psicologia. Isso, ótimo exemplo. Então, o plano, ele te amarra, ele te limita no que você vai fazer. Você não vai poder dizer assim, eu abandonei as disciplinas de direito e eu estou fazendo disciplinas na psicologia para cumprir o meu plano, ou porque isso vai me ajudar nesse plano. Você está amarrado, você não tem como dizer isso, não é verdade? Não, fazer isso implica uma alteração do plano. Para ser Isso. coerente. Isso, exatamente. É a mesma coisa que dizer assim, o direito brasileiro, o direito penal estabelece que a execução da pena ocorre com o trânsito em julgado. E aí eu vou dizer assim, não, mas vamos prender agora em segunda instância, porque aí a gente vai ficar melhor. Não, mas peraí, você está mudando o plano. O plano era um. O plano era ter um direito garantista que opere dentro daqueles princípios. Agora você está mudando o plano. Você está nos levando para um outro encaminhamento. Estão percebendo aqui? Então o plano ele nos amarra, de certa forma, ele estabelece limites. Né? Além disso, eu estava dizendo que os planos eles têm consequências práticas na vida das pessoas. O Diego tinha falado um plano que não é realista, que é de uma pessoa aqui no Brasil pensar assim, eu quero ser astronauta da NASA. Quem é que acha esse plano realista? Ninguém, né? Mas e se você encontrar uma pessoa que tem efetivamente esse plano e faz com que esse plano influencie a vida dela? Esse plano terá consequências para a vida dela? Sim ou não? Sim. Se ela agir de acordo com aquele plano, a vida dela vai mudar. Não necessariamente ela vai se tornar astronauta da NASA, mas coisas irão acontecer, não é mesmo? Sim. Da mesma maneira, as formações dela vão ter que ser adequadas a isso, por exemplo. Ela não pode escolher, sei lá, história. Ela precisa escolher uma formação que seja adequada ao que a NASA pede. Certo. Agora vamos dizer o seguinte. Todos os anos nós temos uma taxa de homicídios aí no Brasil em torno de 40, 50, 60 mil pessoas por ano assassinadas. Né? E a nossa legislação estabelece assim, matar alguém, pena, reclusão, tantos ou tantos anos. Essa norma que implica uma conduta estatal de reclusão, né, prisão, uma sanção jurídica perante a ação humana do homicídio, ela é realista? Sim, eu acho que é aquela brincadeira de que cometer um crime é estar de acordo com a lei, porque de acordo com a lei, ela está dizendo que você pode cometer, só que você vai sofrer uma sanção. Porque, tipo, quando a lei diz que se você comete um homicídio, você vai ter tal pena, o objetivo da sanção, em teoria, é
coibir as pessoas de praticarem o ato. Mas ela coíbe, ela não proíbe. Porque você pode, você só vai sofrer a sanção. Então, a norma jurídica que, entre aspas aqui, tá? Usando a linguagem comum, proíbe o homicídio? Porque a gente já conversou que essa proibição não é exatamente uma proibição no sentido do senso comum, né? Ela estabelece uma imputação. Se ocorrer tal coisa, então outra coisa deverá ocorrer. Mas essa proibição, digamos assim, ela não se parece muito com o plano do garoto brasileiro de querer ser astronauta da NASA? Entenderam a analogia? Explica melhor, prof. Não é realismo no sentido de que a norma, com certeza, vai ser concretizada no mundo real. Porque se a gente for analisar a realidade do Brasil, o índice de solução dos homicídios é muito baixo. A quantidade de pessoas que comete homicídio e não é punida pela legislação brasileira, pelo ordenamento jurídico, é maior do que a quantidade de pessoas que comete homicídio e é efetivamente punido no Brasil atual. Porém, vejam vocês, esse descompasso entre a realidade, digamos assim, sociológica dos homicídios no Brasil e a aspiração por detrás da legislação penal, não significa que a norma jurídica que regula o homicídio perde a sua validade. Estão vendo aqui a conexão? Então eu estou falando tudo isso para voltar àquela questão sobre por que o positivismo jurídico não é realista. Estão entendendo por que o positivismo jurídico não é realista? Mas também não é idealista. Conseguiram entender por que não é nem uma coisa nem outra? Consegui entender porque ele não é realista. Não entendi porque ele não é idealista. Porque ele é mais parecido com o plano. Por isso que eu estava usando essa analogia. Tá? Porque ele não está baseado, ele não depende de uma idealização. Ele não depende dos ideais, de dever ser num sentido absoluto. Ele também não depende imediatamente da realidade. Ele é alguma coisa entre a realidade e o ideal. Ele é uma operação entre as duas coisas. Entendi. Porque ele se projeta para o futuro, então ele tem uma idealização, de certa forma, né? Mas ele traz também componentes da realidade, da sanção. Entendi. Tá. De fato, me parece que o plano é algo que se situa, abre aspas aqui, né, imageticamente, geograficamente, entre a ideia. Tá. Brabíssima aula, João Jorge. Depois você explica aí o que isso quer dizer, tá? Na próxima aula, talvez. Então, vejam, para a gente sintetizar aqui, né, e encerrar essa discussão. Tá? Quem que conseguiu entender a diferença que Kelsen coloca no texto entre norma jurídica e proposição jurídica?
Quem entender isso aí vai entender por que que o positivismo não é realista. E também não é idealista. É uma outra coisa. Eu acho que entendi, prof, pensando Vamos lá, Isabel. Diga. naquele exemplo de lixão, sabe? Que tinha aquela lei que dizia que até o ano de, acho que era 2020, não sei, tinha um prazo de 10 anos para o Brasil inteiro terminar com os lixões. Bem, nós sabemos que não aconteceu. Eu acho que é exatamente esse exemplo. Ele tem uma pretensão de eficácia, ele está entre algum lugar entre a idealização e a realidade, mas há uma possibilidade que ele não seja efetivamente cumprido. Legal. E a norma jurídica, ela não deixa de ser norma jurídica porque ela pode ser descumprida, não é mesmo? Sim. Não, o fato de pessoas matarem outras pessoas não faz da norma jurídica menos jurídica. Até porque a gente lembra que o que faz a norma jurídica ser jurídica, é a sua juridicidade, tem a ver com outras normas jurídicas naquele ordenamento jurídico e não tem a ver com a realidade concreta, a não ser de uma maneira assim muito mínima, né? Que é a vigência, né? A realidade por detrás do ordenamento jurídico, não é mesmo? Agora, João Jorge desistiu de sair da aula e colocou aqui, né? Que a proposição é a análise da norma, verificando suas limitações, sua linha de ação. Ela é analisada pela ciência jurídica e jamais dará coerção. Tá? Então, a proposição jurídica, ela tem todos os elementos da norma jurídica, menos esse caráter coercitivo. Ela é feita do ponto de vista da ciência do direito. A norma jurídica, ela é sempre criada por um órgão jurídico. Tá? Um órgão jurídico que é definido por uma outra norma jurídica como um órgão competente, e ele traz o elemento coercitivo na aplicação da norma. Gabriel, diga. É só um esqueminha, professor, que eu achei bem didático. Eu vou mandar depois, mas como eu não posso mostrar aqui, eu vou falar, ok? Diga. Norma jurídica. Ato produtor de direito, aí segue um fiozinho parecendo uma árvore. Norma jurídica, ato produtor de direito, produção da autoridade, prescreve. Prescreve o quê? Comandos, atribuições ou permissões. Agora, proposição jurídica. Juízos hipotéticos. Enunciam, traduzem. Descrevendo o direito. É um dever ser? Pergunta. Normativo não prescritivo. Aí aqui, por fim, tem uma que acho que ajudaria melhor a entender. Porque descreve a norma jurídica, que por sua vez prescreve um dever. E agora? Qual que é a sua... O que nós extraímos disto? De uma forma bem simples, as normas jurídicas são antes comandos imperativos. Não apenas, porque também permitem e atribuem poder ou competência. Né? Então tem aí um dever, uma ação. Né? Já a proposição jurídica, por sua vez, elas, como eu já dito, enunciam ou traduzem essas normas jurídicas. Mas também não são simples repetições dessas normas. Elas descrevem o seu objeto também. E aí pegaria a fala de João, que está mais completa. Então, vou dar um exemplo concreto. Tá? Nesses últimos anos, a gente viu processos judiciais ganhando as páginas dos jornais, passando muito na televisão, nas redes sociais. Todo mundo virou, até inclusive, assim, gourmet, né, das decisões judiciais. As pessoas têm um juiz favorito, as pessoas têm uma opinião, né, sobre as coisas.
E isso faz parte do nosso processo histórico, né? Muitas vezes acontece o seguinte: eu como teórico do direito, sou um professor universitário, eu tenho, digamos assim, algum grau de autoridade científica para analisar uma sentença judicial, por exemplo. Mesmo que seja mínimo, né? Mas talvez aí algumas pessoas queiram escutar o que um teórico do direito tem a dizer sobre uma sentença judicial, né? Então, nesse sentido, o Kelsen fala que a proposição jurídica ela tem uma normatividade também. Mas é uma normatividade que vai depender do contexto social, de como que as pessoas encaram a legitimidade da ciência do direito. A norma jurídica, ela não depende desses outros fatores, porque a sua legitimidade ela é referenciada no próprio ordenamento, e ela tem coercitividade. Então, uma sentença judicial, por mais escabrosa que seja, ela possui coercitividade. Quando uma autoridade... Oi? Essa máxima exprime tudo. Sentença judicial se cumpre. Você questiona dentro dos próprios ritos. Você não descumpre ela porque você questiona. Isso. Então, essa é a estrutura do direito positivo, né? Você não olha para a sentença judicial e diz, essa eu não gostei, então eu não vou cumprir. Ou fazer igual o bandidinho, assim, fica provocando, dizendo assim, quem sabe vai sair uma sentença judicial aí que eu não gosto, então eu não vou cumprir, porque então aí eu vou afirmar a minha rebeldia, né? Então, não, sentença judicial ela tem uma coercitividade que é intrínseca à normatividade do direito, né? Então, ou as sentenças judiciais elas são coercitivas, ou o direito positivo, enquanto estrutura normativa dentro de uma sociedade, não prospera. Agora, a gente tem também o caso do seguinte, até comentei isso na outra turma, né? Vou falar muito rapidamente só. Tinha uma sentença judicial que estava passando na rádio, uns anos atrás, 2018, estava acompanhando um caso muito famoso, e saiu a sentença, e aí passa na rádio, eles chamam um professor para comentar, né? E agora, como é que será o cumprimento dessa sentença? Como é que é? O que vai acontecer? E aí, para surpresa assim dos entrevistadores, né? O professor meio a contragosto dizia assim, olha, essa sentença ela acabará sendo reformada porque ela contraria, né, certos pressupostos básicos assim do direito penal, contraria assim aquele princípio, o Código Penal nesse ponto, naquele outro e tudo mais. Então ali o professor ele deu a sua análise do direito. A sua análise ela tem uma legitimidade exclusivamente científica, mas ela não tem coercitividade. Ao mesmo tempo, aquela sentença muito ruim, contraditória, que viola tal e tal e tal preceito do direito, ela tinha coercitividade. Essa é a grande diferença entre proposição jurídica e norma jurídica. O sistema jurídico ele é estruturado não por proposições jurídicas, mas por normas jurídicas. Só que as normas jurídicas, elas não, vejam vocês, elas não falam por si mesmas, tá? Parem de dizer assim, a lei diz isso. Porque a lei não diz, porque a lei não tem boquinha, a lei não fala, tá? As normas, elas precisam ser interpretadas. Então, nós todos somos intérpretes do direito. Eu sou um intérprete do direito e você também. Mas, no direito positivo, a gente tem a interpretação que é emitida pelos órgãos jurídicos. E essa interpretação emitida pelos órgãos jurídicos é que se converte em norma jurídica. Tá?
Eu estou destacando essa diferença entre proposição e norma jurídica, tá? Para ilustrar alguns exemplos de como que o direito funciona. E também eu prometi, né, diferenciar o positivismo do realismo. Porque o realismo jurídico ele não nos permite exatamente essa distinção, de um ponto de vista técnico. O positivismo jurídico ele vai dizer, como já foi dito aí por alguns de vocês, que o direito é aquilo que ele é. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum dizer o seguinte: o direito é aquilo que os juízes dizem que ele é. Essa é uma proposição do realismo jurídico. Entenderam isso? Agora, vocês entendem como dizer o direito é aquilo que os juízes dizem que ele é? É diferente do positivismo jurídico? Por que é diferente? Diga. É porque nos Estados Unidos a lei, quer dizer, a forma como se faz direito lá é baseada na jurisprudência, que é o ato dos juízes, como fala, determinarem um caso. Precedentes. Sim. E com isso ele, por exemplo, pega um caso que anteriormente aconteceu de forma análoga. Aí ele, aconteceu isso aqui nesse caso anterior, eu vou fazer a mesma coisa. Ou então acontece um caso excepcional. Aí ele vai lá e fala, tá bom. Então, com minha inteligência aqui, com meus saberes, eu vou fazer uma determinação aqui, eu vou fazer uma sentença. E aí isso se seguiria posteriormente. É isso. A gente intuitivamente acredita que o sistema da common law, né, não pode ser descrito pela metodologia do positivismo jurídico. Tá? Esse é o nosso raciocínio mais intuitivo, mas eu quero desafiar o raciocínio intuitivo de vocês, eu quero dizer que não, que se a gente quiser usar a linguagem do Kelsen, a gente pode aplicar exatamente, dizer o juiz lá americano, ele é um órgão jurídico, não é verdade? Quando ele olha para os precedentes, para as leis, para a doutrina e tudo mais, ele não está analisando normas jurídicas, ele está dizendo que um precedente ele é uma norma jurídica. Então ele está, ao mesmo tempo, conhecendo as normas jurídicas que existem e está produzindo uma norma jurídica, que é a decisão judicial. Decisão judicial que, por sua vez, pode vir a se tornar o quê? Uma norma jurídica para o próximo caso, um precedente. Então, essa estrutura lógica, ela não difere em nada do que Kelsen está nos trazendo como positivismo jurídico. O que eu estava desafiando, digamos assim, é aquela expressão aí da doutrina do realismo jurídico que diz: o direito nada mais é do que aquilo que os juízes dizem que é. Por quê? Porque aquilo que os juízes dizem que é se refere a uma instância do real. Está entendendo esse ponto? Assim, o juiz disse que é alguma coisa, isso aconteceu no mundo real. Faz parte da realidade. Agora, no positivismo jurídico, as normas não estão na realidade. As normas estão no ordenamento jurídico, que é mais ou menos um plano. É como o plano do Diego, de vir a se formar no direito e entrar para a carreira da defensoria pública. Não é isso? Não está ainda na realidade, não está aqui e agora. Mas está, sim, numa realidade paralela, digamos assim, né? Está, sim, naquilo que a gente chama do ordenamento jurídico. Não o plano do Diego, mas as normas jurídicas. Ficou mais complicado agora? Ou ficou mais claro? Seria por quê, professor? Porque na jurisprudência dos Estados Unidos, por exemplo, eles partem dos casos
para fazer essas ou novas normas jurídicas ou usar normas análogas. Sim. Então, necessariamente vem dessa eficácia. Isso aqui está acontecendo, então vou partir disso aqui, vamos prescrever aqui a norma. Sim. Mas aí, no caso de direito positivo, a gente não partiria disso. Então, assim, vou estabelecer aqui quem matar deverá... Mas o que eu estou dizendo é que, para Kelsen, o direito nos Estados Unidos também é direito positivo. Não sei se você discorda disso. Mas e quando eles precisam recorrer à teoria? Essa é uma questão bem interessante, porque eu estou dizendo, e a gente tem que lembrar que as leis, elas não são pessoas, elas não falam, elas não têm voz própria. As leis, elas precisam ser sempre interpretadas. As normas jurídicas, elas precisam ser compreendidas por seres humanos e aplicadas por seres humanos. Então, toda norma jurídica vai ter esses dois elementos. A gente vai conhecer a norma e a gente vai aplicar a norma. Quando nós aqui somos estudantes, eu sou professor, vocês são estudantes de direito, nós vamos conhecer as normas jurídicas, mas nós não estaremos aplicando as normas jurídicas. Um órgão jurídico, como um magistrado, um desembargador ou um tribunal, ele vai, ao mesmo tempo, conhecer as normas jurídicas e aplicar as normas jurídicas. E quando é necessária a teoria? Onde que entra a teoria, Natália? A teoria vai fazer parte do quê? Acho que, posso estar errada, a teoria entra quando, em algum caso da realidade, ele não consegue tomar uma decisão clara. Ele precisa recorrer a algo que faça com que ele diferencie. Legal, legal. E você está tocando num ponto que é muito importante, que é o seguinte. Intuitivamente, a gente acha ainda, apesar de eu estar tentando convencer vocês de que as leis não falam por si mesmas, intuitivamente a gente acha que o direito ele se explica por si só e só quando o direito não está claro que aí sim haverá interpretação da nossa parte. Não é isso que a gente acha. A gente acha assim que as leis elas dizem claramente o que as coisas devem ser, mas aí em alguns casos em que a coisa é mais difícil, aí a gente precisa de uma teoria. Aí a gente precisa de uma interpretação. Isso é como se a gente dissesse assim: normalmente as pessoas conversam e se entendem de maneira cotidiana. Mas aí, quando a coisa fica difícil, aí a gente precisa usar a gramática. Aí a gente precisa falar o português de verdade, assim, pensar o português. Mas quando no dia a dia a gente não fala português. No dia a dia a gente simplesmente faz alguma outra coisa. E aí só quando a gente não entende é que daí a gente dá um passo atrás e começa a pensar sujeito, verbo, predicado. Não sei se faz sentido isso para vocês. Porque para Kelsen, né, os instrumentos teóricos, né, da teoria pura do direito, a interpretação jurídica, ela é indispensável para todo o funcionamento do direito. O direito ele não funciona sozinho. Ele sempre vai ter um componente da interpretação, do conhecimento jurídico. Tá? Então, a norma jurídica ela vai ter uma parte que vai ser conhecimento e vai ter a parte da aplicação.
os juízes, os legisladores, os órgãos jurídicos, eles lançam mão das teorias, do conhecimento jurídico, da interpretação para a aplicação do direito. Ficou claro isso, Natália? Quer dizer assim, o juiz, ao passar uma sentença, ele está aplicando a norma. Mas ele precisa ter alguma compreensão do direito, né? Ele precisa entender o Código Penal, ele precisa entender os princípios. Então, ele usa das teorias para conhecer as normas jurídicas. E ele precisa conhecer as normas jurídicas para aplicá-las. Senão, ele vai estar aplicando alguma coisa que é uma leitura do senso comum, e não propriamente as normas jurídicas. Laís disse que você mandou um e-mail, Laís. Às vezes eu perco alguns e-mails. O meu e-mail, às vezes eu vejo e está na caixa de spam, está meio complicado. Mas você mandou um e-mail recente? Eu vou conferir, tá? Hoje eu vou olhar os e-mails. Natália. Professor, mesmo assim, Diga. acho que quando a Ainda decisão tá é tomada a nebuloso. partir do julgamento. Não, do julgamento dele, ainda não. A gente não tem 100% de certeza de que vai ser a decisão mais correta, porque acho o julgamento dele pode ser falível, né? Isso é um ótimo ponto, um ótimo ponto que você levantou, que é assim, ó. Para Kelsen, para o positivista, não existe garantia de antemão de que o resultado vai estar certo, de que vai ser bom. Tá? Então, eu tinha mencionado uma sentença judicial que é muito ruim, mas ela não deixa de ser uma sentença judicial. Então, o que as pessoas têm que fazer? Tem que recorrer, né? Tem que discutir publicamente, tem que criticar. Ela não deixa de ser uma sentença judicial por ser ruim. E isso quer dizer também que, na leitura do positivismo jurídico, o positivismo ele não está dizendo que, porque o órgão jurídico legítimo decidiu assim, essa decisão é certa, é boa, é moral, é justa. O positivismo não está afirmando isso. Ele, inclusive, está dizendo, olha, não é porque decidiu assim que é justo. Ou, como você está mencionando, pode ser que essa aplicação da norma não seja a melhor interpretação da norma. Aí a gente vai entrar num tema que a gente vai voltar na próxima aula, que é a moldura da norma. Professor. Tá? Então, a norma jurídica ela vai definir aquilo que é possível de se dizer que está dentro de uma moldura. Eu estava usando o exemplo antes do plano, né? Estava dizendo assim, você abandonar a faculdade de Direito para estudar psicologia está fora da moldura daquele plano da carreira da Defensoria Pública, não é verdade? Então, não dá para dizer que você está buscando aquele plano fazendo tal coisa. Agora, se o Diego ele vai pegar a matéria de direito constitucional ou de direito tributário no ano que vem, não faz diferença para o plano dar certo. Né? Ele é que vai organizar melhor os estudos dele para isso. Então, a moldura ela permite uma variação das decisões. A mesma norma jurídica ela pode ser aplicada de diferentes maneiras. Algumas melhores e outras piores, mas o interessante para o positivismo é essa divisão entre até que ponto é válido e em que ponto deixa de ser válido. Quando que uma decisão judicial extrapola os limites da norma jurídica? Aí é que nós vamos discutir a questão da validade, como que uma sentença pode ser anulada, por exemplo. Tá? Diego. Entendi, prof.
Era exatamente isso que você falou na última frase. Que eu ia perguntar. Viu só? Parece que as coisas que eu falo são aleatórias, porque eu estou usando aqui a conversa, mas tem uma estrutura. Porque isso me pareceu estranho, porque isso. Eu sei, por exemplo, nas próprias normas, elas precisam, enfim, se uma norma está em desacordo com a norma anterior e superior, ela não é válida. Uma lei, por exemplo. Uma lei não pode estar em desacordo com a Constituição. Tem uma hierarquia, um estabelecimento de hierarquização, e ela não pode. E entendendo a sentença como uma norma jurídica, me parece que ela também precisa submeter esses mesmos critérios. Uma sentença não pode estar em desacordo com a Constituição e ser válida. Isso não parece lógico dentro do positivismo. Exatamente. Ainda assim, ela é coercitiva. Sim. Percebeu o problema, o dilema? Uhum. Mesmo em... Então, nós vamos retomar essa discussão na próxima aula, tá? Sobre a interpretação jurídica, os limites da norma jurídica, o que faz uma sentença ser válida ou inválida. Certo? Não. Quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, Eu acho que a gente perdeu um pouco o seu áudio. Então é isso. Estão sentindo que o conhecimento de vocês está se aprofundando? Estão ganhando instrumentos, ferramentas? Sim. Principalmente depois do questionário. Que bom. Então veja, né? O questionário, eu pensei justamente para ajudá-los nesse sentido, tá? Eu acho que o positivismo soa mais natural para a gente. É mais fácil de caminhar nele do que no naturalismo. Mais ou menos. E agora? Pois é, aí já vai... pela minha experiência, varia muito o que as pessoas consideram mais intuitivos, baseados na experiência, nas visões de mundo, nos valores, né? Então, para algumas pessoas, Kelsen é um autor mais intuitivo, para outras, John Rawls, por exemplo, outros autores que trabalham teorias da justiça, vão ser mais intuitivos. Eu não acho que ele seja propriamente mais intuitivo, eu só acho que ele é mais diário, mais cotidiano, no sentido de que a gente tem mais trato cotidiano, enfim, pela TV, pelas discussões, pelos debates, nesse momento histórico, muito mais especificamente, com o direito positivo. Eu acho melhor as discussões sobre teoria da justiça, eu acho mais agradável, por assim dizer, mas me parece mais cotidiano, você tem um contato maior com as teorias, com as discussões positivistas, óbvio. Isso depende muito a que tipo de discussão você está exposto, ao seu meio e tal. Mas me parece que, de maneira mais ampla, sobretudo neste momento histórico, a gente acaba tendo um contato maior, uma exposição maior à discussão, se uma norma jurídica, se, sei lá, a sentença é válida ou inválida, se pode ou não pode prender em segunda instância, tudo isso é muito baseado, sabe, numa lógica positiva. A gente não está discutindo se é justo ou injusto prender uma pessoa em segundo... Não é isso que a gente discute. Sabe que a Globo discute no Racional. Enfim, de acordo com o nosso sistema jurídico, o STF pode reformar ou não pode reformar esse entendimento, esse tipo de coisa. Isso, então, o domínio das técnicas e da metodologia do positivismo jurídico é o que vai diferenciar vocês, especialistas, conhecedores de uma área, cientistas, digamos assim, né, do direito, por mais que a gente não goste muito de usar essa expressão, de maneira geral, né, mas que vai diferenciar o conhecimento técnico de vocês do senso comum. Tá? Porque todo mundo tem opinião, todo mundo tem concepções de justiça, e, de certa maneira, todo mundo tem a legitimidade para dizer gostei, não gostei, sou mais a favor disso ou sou mais a favor daquilo.
Mas o direito, do ponto de vista técnico, ele não pode ser a mesma coisa que o senso comum, né? Até porque, se fosse isso, as pessoas não aceitariam pagar, né, para os juízes, né, pagar para os advogados, pagar para justificar o salário, né? As pessoas simplesmente fariam cumprir o senso comum. Só que o que muita gente não entende é que o senso comum é absolutamente incapaz de resolver os problemas complexos de uma sociedade complexa, né? Então, é aí a grande distância entre o positivismo jurídico e o senso comum do direito, né? Até porque o senso comum não é tão comum quanto a gente acha que ele é. Ah, porque você quer dizer que o senso comum não é compartilhado universalmente. O senso comum ele é sempre particular, a minha opinião, né? Eu tenho que impor a minha opinião sobre os outros. Então, essa é uma discussão interessante. Espero que a gente consiga retomá-la na próxima aula. Um abraço a todos e até semana que vem.